Adão pecou, sentiu vergonha, e o que ele esperava? Execução do juízo. Não é isso? Diz a palavra que ele ouvia os passos de Deus no jardim. E ao ouvir os passos, ele se esconde. E Deus fala com Adão: Adão, quem te fez ver que estava nu? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Se Deus, naquele momento que Adão pecou, tivesse executado o juízo eterno sobre todos, lançado todos no inferno, Deus seria injusto? Não seria. Deus estabeleceu os termos, Deus fez um homem capaz de cumprir os termos, e este homem pecou. Deus permaneceria justo. Deus era obrigado a salvar alguém? Não. Você está entendendo o que é graça? Você está entendendo o que é graça? Você está entendendo agora o que é favor imerecido? É isso. E o que Deus faz? Adão não tinha feito Deus não fez uma aliança com Adão? De comunhão? Agora, vai Gênesis capítulo 3, vamos ler o verso 15? Tem um mistério aqui, cara. Gênesis 3. Verso 15. O Senhor está derramando o seu juízo sobre a serpente. E ele diz assim no verso 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Escute uma coisa. Ao quebrar a aliança com Deus, ao quebrar a comunhão com Deus, com quem Adão se aliançou? Com a serpente, é isso mesmo. Ao destruir a amizade com Deus, com quem Adão fez amizade? Com a serpente. Adão deixou de ser amigo de Deus e passou a ser amigo da serpente. E o que Deus diz no Gênesis 3,15? A primeira palavra. Deus chega com os pés no peito assim, porém inimizade. Adão estava ali trêmulo, imagina Adão com medo, esperando o juízo. Deus olha para Adão e diz: eu vou pôr inimizade nessa amizade aí que você fez com essa serpente. Deus já chega falando: sou eu quem salvo. Aquele que estabeleceu a aliança é o único que pode salvar. Isso é uma obra divina. Por isso que a salvação em momento algum tem mérito nosso. Deus disse: eu vou pôr inimizade, eu vou recuperar esta amizade que você fez com a serpente e me abandonou. Muito tempo depois, Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz assim: eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos. Abraão, o pai da fé, foi também declarado amigo de Deus. Tudo isso já mostrando que Deus estava fazendo uma aliança. O que Deus faz aqui? Deus revela uma aliança, chamada de graça. Por que aliança de graça? Por que pacto da graça? Você já entendeu? Ele falou que poria inimizade. Ele falou que o descendente da mulher que viria, iria esmagar a cabeça da serpente. Em Apocalipse 12, para não deixar a gente sem, né? Que serpente será que é o diabo mesmo? João viu o que lá? A serpente, o diabo, a antiga serpente. Você não tem dúvida, meu irmão. Em Romanos 16, Paulo fala que em breve o Senhor vai esmagar a cabeça dessa serpente debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés da igreja.
Meu irmão, por isso que a aliança de graça é imerecido. Deus começa agora com esta promessa. Deus promete ali, chamado de o evangelho inicial, proto-evangelho. Você vê Deus prometendo que iria salvar. E o que acontece daqui para frente são histórias, personagens, pessoas, alianças sendo feitas, e todas elas apontando para Jesus Cristo. Este pacto da graça, esse pacto, esta aliança prometida, agora, onde ela encontra o seu cumprimento, o seu estabelecimento final. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Verso de número 20. O Senhor diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Aqui está o pacto. Cristo Jesus, o representante de Deus. Todos os outros representantes que nós encontramos no Antigo Testamento são sombras, são tipos. Noé, aquele que consolará o seu povo dos nossos trabalhos. Abraão, uma grande nação. Deus promete a criação dessa grande nação. Depois você vê Moisés, o mediador da libertação. E por fim, você vê Davi, o rei justo, que governa o povo de Deus. Tudo isso está apontando para Cristo. O pacto da graça, que foi anunciado em todo o Antigo Testamento, prometido ali, vai se desenvolvendo até chegar no mediador verdadeiro, no representante verdadeiro da nova aliança. O pacto da graça, prometido no Antigo Testamento, é agora estabelecido no Novo de uma vez por todas. O pacto da graça foi prometido, e este pacto foi estabelecido na nova aliança. Por isso, uma aliança prometida no Antigo Testamento, e no Novo Testamento é uma aliança estabelecida. Voltamos a Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Enquanto Adão, o primeiro representante, quebrou a comunhão pactual, levando a sua descendência à alienação do desfrute de Deus. A Escritura chama isso de morte. Cristo, o segundo representante, como diz 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15, verso 49, Cristo ali agora é o segundo Adão. Enquanto o primeiro foi feito terreno, o segundo foi feito vivificador. O primeiro foi feito alma vivente, o segundo dá vida, o segundo entrega a vida. Isso é glorioso, irmãos. Cristo, o segundo representante, restabeleceu a comunhão perdida lá no Éden, levando seus irmãos ao desfrute pleno de Deus. O que a Escritura chama isso de vida eterna. Vida eterna não significa uma vida que não se acaba, porque se fosse esse o conceito, teria vida eterna no inferno. Mas vida eterna significa desfrute da comunhão plena de Deus, e é isso que não vai ter no inferno.
no inferno terá a ira santa de Deus. Cristo estabeleceu o pacto da graça, e a pergunta é, como ele fez isso? Por sua morte e por sua ressurreição. Como foi lido aqui em Lucas 22? Este é o cálice. É isso que me espera agora, a morte e a minha ressurreição. Sabe o que isso significa? Isso indica que o sangue de Cristo é sangue sacrificial, selando uma nova aliança em favor de muitos. Sangue de touros, bodes, carneiros, podem remover pecados? Não. Pastor Daniel Simoncelos, uma vez mais, disse muito bem aqui, Deus tolera, Deus deixa ali no stand-by, não é? Até que o verdadeiro sacrifício venha e cumpra, e remova por completo todos os pecados. É essa. E na prática podemos perguntar, como funciona essa aliança estabelecida? Sabe como que ela funciona na prática? Pecados foram cancelados. Todos os teus pecados, todos os meus pecados foram cancelados. Pastor, você está me dizendo então que eu vou pecar daqui a um mês, se eu estiver vivo lá, já estão cancelados? Todos os teus pecados estão cancelados. Cristo Jesus removeu por completo, Ele não removeu parte, Ele removeu tudo. Quem colocaria inimizade? Deus. Quem cancela pecados? Deus. Quem remove tudo? Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Essa é a substância da nova aliança. Pecados são cancelados, a ira é afastada. A ira de Deus, que devia vir sobre o pecador, é agora removida, é lançada fora. Deus não mais derrama sua ira sobre nós, porque a ira foi derramada sobre o Filho, porque foi do agrado do Pai moê-lo, fazendo enfermar. O Senhor agradou, não cantamos isso aqui hoje? Foi do agrado. O Senhor lançou sobre Cristo toda a ira. Costumo dizer que aquele Deus meu, por que me abandonaste? Você acha mesmo que quando Cristo ali está clamando, Cristo está com medo de prego? Você acha que quando Cristo estava no Getsemane, volta ao Getsemane um pouco antes, Ele está chorando ali, derramando toda a sua alma diante de Deus, e Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você acha mesmo que Cristo estava com medo de prego na mão? Você acha que Cristo estava com medo de chicotadas? Irmãos, pessoas na história foram resolutas para a morte, porque sabiam do ideal muito maior. Você acha que Cristo estava fraquejando diante disso? A pergunta é, o que havia de tão terrível que Cristo estava ali pedindo ao Pai para que lhe poupasse? A quebra da comunhão. Eu falo que não tem teólogo que explica o que é isso. Os caras ficam pulando, dando cambalhota para um lado para o outro. Eu só sei te dizer que ali ele experimentou o inferno. Só isso. Aquilo que aqueles que não estiverem em Cristo no último dia vão experimentar pela eternidade, Cristo experimentou pelo seu povo. É isso que a palavra nos ensina. Os pecados foram cancelados, a ira foi retirada, e por fim, uma nova vida foi dada. Quem está lutando com o pecado aqui ainda? Você, não é? Essa luta vai acabar, meu filho. Essa luta vai terminar. Tem um inimigo ainda para ser destruído. E ele vai ser destruído. Mas até que este inimigo seja destruído,
A igreja é conclamada a tomar sobre si a armadura de Deus, a lutar, a guerrear, não contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, a lutar contra nós mesmos, contra essa velha natureza. Somos chamados à luta. Por isso que enquanto estivermos aqui, temos a esperança de que nosso Rei está reinando sobre nós, nos deu o seu Espírito, que nos capacita a vencer, mas um dia descansaremos de todas as lutas. No Antigo Testamento, quando o povo era ajuizado, o povo simplesmente recebiam nações vizinhas, iam lá e subjugavam o povo. Eles estavam em constante guerra. O Senhor os levou à terra de Canaã, a terra prometida, mas na terra prometida eles não tiveram descanso. Era guerra em cima de guerra, era gente tentando invadir o tempo todo, era o ciclo de pecado. Mas nós estamos aguardando o lugar de descanso, estamos aguardando o novo céu e nova terra, onde o mal já não existe mais. É isso que estamos aguardando. Essa é a recompensa do pacto da graça. Aqueles que foram salvos antes de Cristo, foram salvos pela fé, na promessa, no juramento. Aqueles que foram salvos depois de Cristo, são salvos por causa da aliança. É isso que precisamos compreender. Quais são os benefícios desse pacto? Jesus Cristo, o mediador do pacto da graça, retomou esta comunhão e esse desfrute final. Concluímos então. Hoje falamos de uma aliança quebrada. Não falamos? Mas também falamos de uma aliança estabelecida. O primeiro representante caiu. O segundo representante foi obediente. Aquela lei gravada lá em Adão, que estava no coração dele, foi perdida pelo pecado, pela desobediência. Ficou só um resquício. Depois o Senhor grava em tábuas de pedra, até que Ele grava na tábua do nosso coração. Não é essa a promessa? Eis que darei a vocês um coração novo, e colocarei um espírito novo dentro de vocês, e colocarei o meu espírito agora dentro de vocês. Para quê? Para que vocês obedeçam, para que vocês cumpram a lei. Resumindo tudo, vida com Deus é uma vida de ética, onde Deus estabelece todos os termos, e nós nos alegramos por isso.